Bom, a gente tem uma proposta de um trabalho da disciplina de História da Psicologia, que era pensar em falar da linha do tempo, da história da psicologia, de alguma forma mais criativa ou interativa, né? Então, o grupo criou um board game sobre a história da psicologia. Então, você quer explicar um pouquinho como funciona, Samira, João? Então, o jogo é um jogo em formato de quiz, né? E para destravar, essa é uma casa travada. Então, para destravar o jogo, você tem um desafio do mito, né? Que é um dos maiores, foi o ponto de partida para que a psicologia fosse possível, né? Que foi deixar de pensar como mito, em tudo de forma mitológica, e sim usar a razão para o pensamento e, enfim, chegar no pensamento científico. Para passar essa casa, você precisa tirar um número acima de 6. Depois disso, você vai caminhar, percorrer o tabuleiro de acordo com o número que você retirar, e vão ser feitas perguntas para vocês, que são essas cartinhas aqui de questões sobre a psicologia. Então, aqui são as cartas, sempre com alternativas, né? Então, o que significa literalmente antropocentrismo, e aí eu tenho ali as alternativas, né? Então, são várias cartas aqui, ó, né? Que eles criaram para o jogo. E explica para mim, João, a questão aqui dos números, né? No meio aqui do tabuleiro. Em cada número desse, ele vai representar algum fato ou alguém importante para a psicologia. Que a gente tem o número 10. O número 10 ele fala de Skinner. Ele tem um textinho contando sobre Skinner. B.F. Skinner foi um psicólogo americano e principal expoente do behaviorismo. Foi idealizador do behaviorismo radical. Sua base de trabalho foi o comportamento operante, onde todo comportamento pode ser reforçado ou punido. Não acreditava no livre-arbítrio, pois já que todo comportamento era reforçado ou punido, sua repetição era controlada pela consequência e não pela vontade do indivíduo. E em toda cartinha dessas vai ter alguma instrução, dependendo de quanto ele foi importante para o avanço ou para o atraso da psicologia. Então, essa carta significa que é um avanço, portanto, se a pessoa tirar essa casa... Ela avança 4 casas. Essa carta, ela avança 4 casas. Porém, eles também fizeram cartas de retrocesso. E o que eles consideram retrocesso para a psicologia, quando você tira essa carta, você retorna algumas casas no tabuleiro. Né? Eu acho que é isso. Você quer ler uma carta de retrocesso? A gente tem o nazismo. O período do governo nazista liderado por Adolf Hitler de 1933 a 1945. Também influenciou a psicologia e teve influência no rumo de alguns teóricos da época. No rumo que alguns teóricos da época seguiriam em suas abordagens. Com a perseguição, muitos teóricos e pesquisadores que moravam na Alemanha nesse período, principalmente os de origem judaica, migraram para outros países, levando consigo a bagagem de estudos e teorias que estavam desenvolvendo. Isso acabou contribuindo para disseminar a psicologia além da Europa. Como exemplo, aqui no Brasil tivemos Beth Katzenstein, que em 1936 migrou para o Brasil fugindo do nazismo, entre outros como Abraham Maslow, que migrou para os Estados Unidos e continuou seus estudos na Gestalt. E quando se cai nessa casa, tem que retornar 5 casas. Tem que retornar 5 casas. Então, é interessante que, por mais que o nazismo tenha trazido alguns avanços em estudos ou teóricos que apareceram, eles consideram retornar 5 casas pelo que significou, né, esse momento histórico. A questão do retornar é porque esses momentos, eles significaram um retrocesso para a humanidade, para o ser humano, para o indivíduo. Como o ser humano é o material de estudo da psicologia, então, por mais avanços que isso tenha causado, não deixou de ser um retrocesso. Gente, parabéns pelo trabalho, estou apaixonada, né? Que em breve espero que a gente possa ter acesso a isso de alguma maneira. Valeu!